Entretanto, quando nós temos um risco de vieses muito alto, a incerteza é tão grande que pode ser que a qualquer momento surja um estudo que mude radicalmente o que nós consideramos como verdade na atualização. Então, percebam, a ideia de força, a ideia de evidência científica, ela é a mesma ideia da inovação, do modernismo. Apenas nos diz o seguinte: agora, nesse momento, apesar de nós termos algo inovado ou inovador, moderno, nós ainda não temos uma certeza, um grau de certeza que isso pode substituir o antigo com exatamente a mesma força. É a ideia do elefante que o Dr. Shaw falou. Então, pensem que uma força de evidência alta, com qualidade alta e um risco de viés baixo, é aquela ponte onde o elefante já passou. E aí, não só isso aumenta a confiabilidade, como testa a ponte. Então, vejam que eu recuperei 1.200 trabalhos, em torno de 1.261 trabalhos, excluímos 1.537, e lemos 159 revisões, excluímos 117 revisões, ficamos com 42 revisões de texto completo, excluímos 31 revisões e permanecemos apenas com 11 revisões sistemáticas, que é o que eu vou compartilhar com vocês. Mantendo uma proporção, como eu disse, entre 1% e 2% da literatura disponível que sustenta as nossas tomadas de decisão. A revisão sistemática, apenas voltando um pouquinho, ela espelha a quantidade de informação científica sólida e consistente que existe disponível. Quanto mais informação sólida e consistente nós temos, mais revisões nós temos. Ela é praticamente diretamente relacionada e proporcional à quantidade de informação consistente que nós temos estudando a intervenção. Então, apenas para sumarizar, 11 revisões incluídas, 10 assistenciais e uma educacional. Esta educacional, ela não tem meta-análise, é uma revisão sistemática que não tem meta-análise, é uma revisão sistemática que eu vou mostrar para vocês do ponto de vista qualitativo dos seus resultados. Então, em relação ao impacto assistencial, quais as áreas de telemedicina que foram selecionadas? Cardiologia e endócrino, gastroenterologia, gerais, que na verdade são de comunicação aos pacientes, ginecologia, obstetrícia, pneumologia e psiquiatria, que seguramente é uma das áreas onde há mais informação hoje em telemedicina ou em tratamento assistencial dado por forma remota. E um apenas avaliando o impacto educacional. Vou me delongar um pouquinho mais agora nesses gráficos. Então, em cardiologia, pacientes de insuficiência cardíaca, 3 desfechos analisados: mortalidade, hospitalização e qualidade de vida. Em relação à mortalidade e hospitalização, não vimos diferença entre usar ou não telemedicina. Qualidade da certeza, alta, moderada. Em relação à qualidade de vida, vemos aumento da qualidade de vida desses pacientes com uma força ou uma certeza de nível moderado. Endocrinologia, pacientes de diabetes, 3 desfechos analisados: impacto na hemoglobina glicada, no colesterol LDL e na pressão arterial. Todos obtiveram redução com qualidade ou nível de certeza alta a moderada. Em psiquiatria ou psicologia, pacientes de doenças mentais ou abuso de drogas. O desfecho analisado, efeito terapêutico. Não houve diferença, certeza moderada. Dor crônica, intensidade do desfecho avaliado. Houve redução da dor crônica, entretanto, com uma certeza de nível baixo. Percebam que sempre nós temos que associar o benefício ou não, a presença de benefício ou não, mas sempre tentar ponderar com a qualidade da força disponível para sustentar isso. Doença mental grave, desfecho analisado, aderência ao tratamento, sem diferença na questão de aderência ao tratamento, uma qualidade de certeza moderada. Ansiedade e depressão, principalmente para jovens, avaliação de eficácia, efeito terapêutico. Houve no resultado aumento da eficácia, mas uma qualidade de certeza
baixa. Estudos novos podem modificar esse resultado. E, finalmente, doenças somáticas crônicas, também eficácia no efeito terapêutico, com aumento desses pacientes no benefício, também uma evidência de certeza de qualidade baixa. As 5 revisões sistemáticas consideradas foram essas daqui que vocês têm disponível. Em relação à especialidade de gastroenterologia, uma revisão sistemática específica de doença inflamatória intestinal. 3 desfechos considerados: visita clínica, hospitalização e recorrência. Em relação à visita clínica, é o único desfecho positivo, com redução da quantidade de visitas clínicas que esses pacientes fazem, apesar da hospitalização e da recorrência não terem tido benefício. A evidência de qualidade moderada. Em relação ao geral, nós consideramos aí a comunicação. Comunicação do quê? Comunicação ao paciente do resultado do diagnóstico e comunicação ao lembrete aos pacientes de compromissos em saúde. Então, o desfecho em relação ao resultado do diagnóstico, o desfecho considerado, ansiedade. Houve uma redução da ansiedade desses pacientes. Veja, existem outros desfechos aqui que não estão sendo considerados, que foram negativos. Em nenhum momento houve algum resultado inferior por parte da telemedicina. Nenhuma dessas revisões temáticas demonstrou inferioridade da telemedicina. Apenas ou ausência de diferença ou, eventualmente, algum benefício. Então, com esses lembretes tele-enviados, os pacientes tiveram um aumento do seu comparecimento, evidência de qualidade baixa, moderada. Em relação também à aderência ao uso de contraceptivo, interessante aqui que nós tivemos aumento na aderência do uso de contraceptivo por parte das mulheres e um aumento também da contracepção. A evidência de qualidade moderada para a contracepção e baixa para a aderência ao uso do contraceptivo. Em relação à asma, a epidemiologia, a única revisão da epidemiologia, tivemos um aumento no controle de sintomas, aumento na qualidade de vida e aumento na função pulmonar. Evidência de qualidade moderada. Aqui não coloquei a vocês o tamanho do benefício, porque ia ficar muito cansativo. Mas todas as análises aí são de resultados significativos. Okay? Apenas esse resultado significativo, a magnitude, o tamanho desse benefício sempre foi muito pequeno. Em nenhum momento nós tivemos aí resultados tão grandes que anulam ou contraindicam o uso convencional de assistência aos pacientes. Então, o que nós temos? Alguns resultados positivos, uma variação da qualidade da força de evidência, apenas efeitos quando positivos, pequenos, significativos, de diferença em relação ao método convencional. Em relação à educação, a única revisão de Rasmussen é uma revisão de learning, com variados undergraduate alunos de graduação em medicina, odontologia, enfermagem, fisioterapia e psicologia, e avaliou 3 desfechos aí: ganho de conhecimento, ganho de habilidade e atitude ou preferência. Percebam que eu não consigo meta-analisar, então eu tenho parte dos estudos recomendando um aumento no ganho educacional, no ganho de conhecimento, e parte mostrando ausência de diferença. Então, aqui, para ganho de conhecimento, 33% dos estudos mostraram um aumento, 67% não mostraram diferença. E em ganho de habilidade, já isso praticamente se inverte, com 61% dos estudos mostrando aumento e 39% não mostrando diferença no uso do e-learning. E em relação à atitude, mudança de atitude ou preferência pelo e-learning, nós, em 100% dos casos, os alunos não demonstraram predileção pelo e-learning. A qualidade, entretanto, da evidência aqui, muito baixa. Entendemos que esta busca e esta avaliação, ela tem alguns limites. Os principais: poucas revisões sistemáticas e ensaios clínicos randomizados, poucas revisões sistemáticas de qualidade moderada e nenhuma de alta qualidade, heterogeneidade nas populações e modalidades de tratamento incluídos, e esse é o maior problema aqui.
né? Nós temos uma quantidade muito grande, uma gama muito grande e diferente de populações incluídas, e ausência de revisão sistemática com meta-análise na educação, não permitindo estimar de maneira precisa qual é o ganho de conhecimento obtido, o que acaba comprometendo bastante a exposição e a análise. É óbvio que também entendo que existem perspectivas. Veja, de 1990 para 2015, nós temos um aumento substancial da quantidade de ensaios clínicos randomizados produzidos no ano. Em 2015, nós tivemos em torno de 229, na verdade, ensaios produzidos, se contrapondo ao ano de 2010, onde nós tínhamos menos de 100, 70, 60 e alguma coisa de ensaios randomizados produzidos. É claro que a tendência e o entendimento de nós testarmos as questões de maneira apropriada do ponto de vista de consistência nos dão segurança de andar por esse caminho. É óbvio que o ensaio clínico randomizado continua sendo a melhor forma de nós estudarmos isso. E em telemedicina, isso é plenamente possível, é plenamente aplicável e com um plus que eu posso associar a telemedicina ao convencional e mostrar que ela produz um benefício adicional se eu não puder ou não quiser comparar as duas head-to-head vis-a-vis. Essas perspectivas também melhoram a qualidade de entendimento e compreensão de todos nós, não só relacionados ao assunto propriamente dito, à intervenção, à telemedicina, mas também relacionado à própria forma de estudar isso, de testar isso e de demonstrar o benefício. Essa forma de nós demonstrar o benefício é uma forma que deve ser utilizada e tem sido utilizada em todas as demais áreas. Quando nós falamos de uma intervenção produzindo benefício ao paciente, nós temos que estudar isso da mesma forma que estudamos um biológico, que estudamos um antibiótico, que estudamos uma cirurgia, que estudamos qualquer outro tipo de procedimento que se presta a produzir benefício às pessoas. O aumento do nível de certeza é decorrente diretamente dessa melhora de qualidade da forma de estudar e de testar a intervenção. Consequentemente, a compreensão e a aplicabilidade das revisões temáticas também deve ser fortalecida. Eu não venho aqui falar de revisão temática, nem de meta-análise e nem de ensaio clínico controlado randomizado. Mas eu venho dizer a vocês que, se nós queremos ter formas sólidas, consistentes, de demonstrarmos que nossos pacientes vão ter benefício, que não vai haver dispêndio de custo, dispêndio de tempo, dispêndio de recursos, nós temos que entender sempre que isso deve ser testado de maneira apropriada. O valor centrado no paciente e no aluno é o foco. Então, o que eu posso afirmar aqui? Que eu tenho algumas evidências pontuais, específicas, para algumas populações de pacientes e para alguns desfechos. Mas não tenho evidência suficiente para generalizar. A generalização é uma prática perigosa e sempre vai ser em relação às intervenções. Quem tem hábito de generalizar é quem produz elementos como drogas, intervenções desnecessárias, fúteis. Então, nós podemos falar, temos benefício, temos para esta população, com esse desfecho, com esse objetivo. O indivíduo que vai utilizar a intervenção deve conhecer qual é o foco determinado que produz benefício. Então, nós podemos falar, para esta população, para esse desfecho, nós temos esse tamanho de benefício, com esse nível de certeza. Se aprendemos e nos habituamos a fazer, conseguimos ter parâmetros para definir se usamos ou não usamos, em quem utilizamos. Por isso a ideia do valor está sempre centrada em que paciente, com que tipo de benefício e com que tamanho de benefício. Bem assim também em relação aos nossos alunos. Esse aqui é meu contato, eu estou disponível de vocês para qualquer tipo de necessidade ou dúvida em relação à evidência científica. Obrigado. Deixa eu já focar. Bom, agradecendo ao Dr. Vanderlei, e já vamos começar a primeira mesa redonda. Eu convido para coordenar o Dr. Shaw
Como palestrante, já convido para a minha mesa o Rui Ramos. E Jean Martina. Jean Martina. Pode falar. Bom, eu deixo agora a mesa do Dr. Shaw. Não, está tudo bem, estamos em casa. Essa próxima sessão é uma sessão muito importante porque nós temos conversado. Recurso digital também significa que nós precisamos ter a parte da segurança digital, a chamar salas cofres, para que as informações, saúde, médica, confidencialidade e outros não sejam invadidos ou não sejam amplamente divulgados. Então, para começar a primeira palestra, vamos convidar o Rui Ramos. Ele é doutor em engenharia pela FEU, da Universidade de Porto, graduação em ciência da computação pela UFSC, mestre em engenharia de produção pela UFSC, sólida experiência na área de ciência e tecnologia da computação, atua principalmente nas sub-áreas de segurança da informação, certificação digital, análise de dados online, aprendizagem computacional, machine learning, computação distribuída, grid computing. Funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal, atualmente está requisitado no Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ITI, autarquia federal, atuando em projetos de aplicações em certificação digital padrão ICP Brasil. Assessor do diretor-presidente do ITI. Por favor. Bom dia a todos. Agradecer a organização para a gente participar desse evento e comentar um pouquinho, né, da experiência da ICP Brasil em que a gente chamaria de aplicações seguras, né? A gente teve aí uma brilhante apresentação do Dr. Shaw, o que há de mais moderno, né, em termos de tecnologia, né, o estado da arte em termos de tecnologia. Então, para quem é adepto à tecnologia, teve a oportunidade de conhecer esses avanços, né, que estão aí invadindo a nossa sociedade, o nosso cotidiano, né, quiser começar pelo nosso smartphone, os nossos tablets, os nossos equipamentos. E, porém, vimos também que o uso da telemedicina, do Dr. Vanderlei, também tem demonstrado ser bastante eficaz. E o que a gente traz aqui, quer dizer, entrando um pouquinho mais na temática, né, ou seja, temos tecnologia, temos evidências científicas de que esses meios podem trazer algum benefício, ou vários benefícios para a comunidade, seja para o paciente, seja para o profissional de saúde. O que a gente vai começar nessa mesa é justamente falar um pouquinho sobre como obter, então, o máximo dessa tecnologia, o benefício, seja para o paciente, seja para o profissional de saúde. E aí, resguardando uma palavra do presidente, né, Carlos Vital, já na abertura, que falou o seguinte: ok, temos tecnologia, temos aparatos, nós temos que ter segurança, temos que ter validação jurídica ou validade jurídica, temos que proteger o profissional, temos que tomar cuidado com a privacidade do cidadão. Então, a nossa ideia aqui é debater em alguns minutos, trazer algumas experiências, algumas questões para que possamos, então, refletir sobre essa questão da segurança, né? E para isso a gente tem hoje já, completando aí 15 anos, uma tecnologia não é brasileira, uma tecnologia que veio de padrões internacionais, que é a certificação digital, que completa este ano 15 anos, né, de criação e superação, digamos assim, por que não dizer, de desafios e aplicações. Inclusive, já aproveito o momento, teremos agora no dia 23, 24 e 25 um evento
que tradicionalmente nós, no TI, junto com a Grid, patrocina, que é o CERT Forum. É um evento que, nesse ano em particular, é um evento comemorativo aqui em Brasília, onde são debatidos lá cases, onde a comunidade, desenvolvedores, empresas, prestadores de serviços que atuam em certificação digital, lá participam com seus cases. Então já ficam aqui simples e todos vão convidados a participarem desse grande evento, no dia 23, 24 e 25, aqui em Brasília. Bom, vou começar com esse slide. Né? Na verdade, esse slide mostra aí um ambiente de saúde, né? Bem organizado, bem estruturado, compartimentado, né? Ou seja, aparentemente cada um com a sua função devidamente estruturada. Isso é uma realidade em algumas situações e certamente tem que ter um nível de segurança entre essas paredes, esses equipamentos, mas isso não é a realidade hoje da... mas isso não é a realidade que é nos apresentada, né? Ele vai rolar de novo. Tá bom. Já temos um pequeno problema tecnológico, então, mas enfim, a tecnologia sempre nos prega alguma peça. Mas essa figura é uma figura interessante, não sei se todos já conhecem, é uma figura aí que foi muito popular na década de 80, início da década de 90, quando a gente ainda falava que a internet era de ninguém, né? Era um lugar onde a gente podia fazer qualquer coisa, né? E a gente não era identificado, né? Então aí a tradicional figura aí do cachorrinho que está navegando e com aquela famosa frase que na internet ninguém vai saber que você é um cão. Que pese em algumas circunstâncias criminosas, algumas pessoas se comportam como verdadeiros animais, né? Mas enfim, tirando a metáfora de lado, o que a gente observa é justamente isso. Então, nós ainda precisamos continuar vendo a internet como algo que eu não sei quem é que está do outro lado, é bem verdade. Né? O anonimato ainda é algo muito factível de ser executado, de ser observado com o uso da internet, com o uso das redes. E quando nós falamos aqui na nossa temática, telemedicina, quer dizer, nós estamos pensando que, eventualmente, um paciente ou alguém está sendo atendido remotamente e não dá para dizer que ela não esteja sendo atendida pela internet. Né? Então, e aí esse caminho ele precisa ser controlado, monitorado. Okay. Bom, com isso, né, o pessoal da área de tecnologia, os acadêmicos, a indústria, enfim, aí começou a criar algumas metodologias. Eu não vou ficar poluindo vocês com conceitos aqui, enfim, com bits e bytes, mas é só para ilustrar que, na verdade, nesse processo todo, nasceu algumas metodologias que buscam o quê? Preservar um pouco essa questão da identidade, ou seja, quem é que está do outro lado? Quem é que pode acessar aquele recurso tecnológico? Essa gravura ela tanto vale para a internet como vale para as empresas. Muitas das empresas, aqui no CFM, empresas que vocês representam, atuam, eles utilizam esse modelo, mesmo que de forma às vezes empírica, não sabendo, mas o seu gestor de tecnologia, muito provavelmente ele aplica isso. Ou seja, existe um momento da identificação do cidadão, que eu vou aplicar um login e senha, existe um momento de autenticação, que eu vou validar se aquele usuário, se aquele médico, se aquele profissional de saúde tem direito a acessar aquele recurso, existe um momento, no caso de autorização, ou seja, aí falamos aqui um pouquinho do métier do prontuário, né, do paciente, que pessoas, que profissionais de saúde podem acessar o prontuário no estabelecimento de saúde, ou seja, precisa ter autorização, precisa verificação. Depois, um outro nível, que é o que a gente chama de contabilização, ou seja, quem acessou, quem fez o quê, em que momento fez. Ou seja, para que a gente tenha o conceito da rastreabilidade, ou seja, se no caso de um conflito, de algum problema, nós possamos então, nos famosos logs, né, nos registros, a gente possa verificar o que aconteceu e aí buscar o culpado ou os culpados em relação a isso. Então essa é uma figurinha que demonstra, né, qual é a metodologia que nós precisamos adotar no dia a dia se a gente quer ter um produto, um recurso, uma tecnologia segura. Okay? Bom, para isso, quer dizer, nós temos uma outra escala que eu digo o seguinte: bom, eu posso ter um acesso mais simples, que é o famoso usuário e senha, né? Ou seja,
acessar um recurso com login e senha. Nós usamos isso em vários serviços, seja na internet, seja na empresa. Agora, à medida que esse tipo de serviço vai se tornando mais complexo, ele possa vir a trazer um risco ao seu uso, seja a outra parte, por exemplo, o banco, ou o hospital, enfim, a entidade que está provendo aquele serviço, isso vai requerer um nível de autenticidade maior. Ou seja, no caso de um prontuário, não basta eu saber entrar com login e senha, porque login e senha eu posso emprestar para alguém pode ter acesso a isso, alguém pode fraudar isso. Agora, será que alguém consegue fraudar um certificado digital? A gente empresta, ou melhor dizendo, nós costumamos emprestar o nosso certificado digital, né? Ou seja, esse cartão, que é o certificado digital, está comigo. Então, ninguém pode ter acesso em meu nome se não tiver o que a gente chama de posse desse certificado digital. Se não souber a senha, ou seja, como que eu autorizo alguém a utilizar ou executar alguma aplicação em meu nome. Então, isso é apenas uma escala, né, para demonstrar. E no ápice dessa escala, nós temos o que a gente chama de certificação digital, que é hoje, sem dúvida nenhuma, a melhor tecnologia, a tecnologia mais segura. A gente tem participado aí de alguns eventos na área de segurança e não inventaram ainda coisa melhor, né? A gente pode agregar algumas coisas, como a biometria ou outras questões, mas a certificação digital é, sem dúvida nenhuma, hoje a tecnologia mais adequada para garantir algumas questões que eu vou ver, que eu vou demonstrar a seguir. Essas questões, elas estão muito afetas ao que a gente chama de requisitos de segurança. Ou seja, se nesse setor, se na área de saúde, se na telemedicina, nós visualizamos a presença de alguns desses requisitos de segurança, o certificado digital e as suas tecnologias associadas é o melhor meio para prover e atender esses requisitos. Ou seja, se eu preciso saber, se eu preciso identificar uma pessoa, para que ela não negue isso depois, ou seja, não fui eu que acessei o sistema, não fui eu que registrei isso no prontuário, não fui eu que assinei esse receituário. Então, é o que a gente chama aí de identificação, que está muito associada ao não repúdio, ou seja, se eu quero, nesse meu processo, nessa minha atividade, que não haja hipótese de ter o não repúdio, então eu preciso usar o certificado digital. Também associada a isso, a questão da autoria. Quem assinou aquele documento? Quem assinou aquele registro no prontuário? Quem fez aquela prescrição? Quem é que está do outro lado? Aquele cidadão é médico mesmo ou está se passando por médico utilizando o Skype ou o WhatsApp? Né? A questão da autenticação. Nós estamos falando de telemedicina, ou seja, a informação está indo de um ponto ao outro, ou seja, ela está navegando por um meio nosso, um meio desconhecido, um meio sujeito a invasões, a alterações. Então nós precisamos ter integridade. O que é integridade? É garantir que a informação sai de um ponto A e chega ao ponto B de forma íntegra. É a mesma informação. Então, se eu estou transmitindo um receituário, se eu estou transmitindo um relatório médico, uma perícia, né, doutor Gerson, para uma determinada entidade, se essa informação está chegando do outro lado, é a mesma informação que eu assinei, que eu gerei e tudo mais. Se eu preciso sigilo, privacidade, ou seja, se eu quero garantir a preservação daquela informação, eu quero encaminhar um e-mail para uma determinada pessoa e quero que somente aquela pessoa assine. Então, o certificado digital é o melhor instrumento para isso. Eu posso assinar um documento, enviá-lo de forma cifrada pelo correio eletrônico, por exemplo, o Dr. Gerson aqui na frente, e tão somente ele pode ler essa mensagem. Então, isso é extremamente útil na telemedicina quando nós estamos falando de troca de informações entre pares, entre especialistas, onde eu estou transmitindo informações privadas de um paciente, eu estou discutindo um caso, eu não particularmente porque eu não sou médico, enfim, mas profissionais da área de saúde estão discutindo casos e estão transmitindo essa informação pela internet. Como o Dr. Schauber lembrou, não guardando no Google Drive, não guardando no Dropbox, mas simplesmente transmitindo essa informação para outro. Então, eu preciso de garantir o sigilo, eu preciso garantir a privacidade, o certificado digital é a tecnologia adequada para isso. Carimbo do tempo. Se aquela informação é relevante no tempo, ou seja, digamos que para efeitos de uma aposentadoria, de contagem de tempo, eu preciso emitir um determinado relatório, aquela data, aquilo é importante, eu preciso de um instrumento que registre que aquela informação foi, que ela existiu naquele exato momento. Né? Por isso a gente usa, às vezes, o correio, por isso a gente usa o cartório,
para fazer os registros de determinados atos. O certificado digital, com a tecnologia que a gente tem, provê isso facilmente. E a última, que está ali embaixo, não aparece muito, pode rolar a tela um pouquinho, por favor. Ops. Bom, dá para só subir um pouquinho a tela, por favor. Ok. Que é o reconhecimento legal, é a validade jurídica. Ou seja, desde 2001, nós temos uma lei, né, um regulamento, uma lei federal, apesar de estar em MP, mas é uma lei que regulamenta que todo e qualquer documento, né, assinado com certificado digital, reconhecido com certificado digital, ele tem a mesma validade de um documento assinado manuscrito e assinado em papel. Então, são essas características, né, ou seja, são esses requisitos que, se no negócio de vocês, se na área de saúde, se na telemedicina são fundamentais, o instrumento é certificado digital. Não existe outro que possa atender a esses 5 requisitos de segurança de forma completa. Bom, que é essa garantia? Bom, já tem, na verdade, a ICP Brasil. Quer dizer, essa infraestrutura, né, de chaves públicas, criada em 2000, que completa nesse ano 15 anos, que provém, então, o que a gente chama de segurança técnica e segurança jurídica. Ou seja, como disse o Dr. Vital, precisamos de algo que tenha o ato jurídico perfeito. Ou seja, em poucas palavras, algum documento assinado com o certificado da ICP Brasil, ele é esse ato juridicamente perfeito. Ou seja, um receituário, uma prescrição, um relatório médico, qualquer ato que possa ser advindo da assinatura gerado a partir do certificado digital, ele tem essa segurança. Segurança técnica, por quê? Porque nós estamos falando aí de tecnologias, nós estamos falando de matemática, nós estamos falando de algoritmos. Não sei se depois o professor Jean Martino vai comentar um pouco, mas enfim. De elementos que garantem que aquela informação pode ser íntegra, garantia de integridade, e todas aquelas características que eu comentei há pouco. E jurídica, porque está estabelecido em lei. É uma lei federal que garante que um documento assinado ele não pode ser recusado, ele não pode ser repudiado em qualquer instância, no caso do Brasil. Bom, então isso fecha lá, né, quer dizer, autenticidade, integridade, confidencialidade, não repúdio e validade jurídica. É isso que a ICP Brasil hoje provê para a comunidade, para a sociedade brasileira, e em especial para a sociedade médica. Bom, aqui só falando um pouquinho, né, alguns dados, para ilustrar. A gente tem os dados de 2011, que quando a gente começou a fazer um acompanhamento mais sistemático, mas já uma infraestrutura que emitiu aí mais de 14 milhões de certificados ao longo desses 15 anos, né, sendo que nos últimos anos isso tem crescido exponencialmente. Nós já temos aí esse ano, acumulado isso é de abril, 1 milhão de certificados emitidos. Cerca de 40%, eu não trouxe esse gráfico, mas 40% desse valor são pessoas físicas. Ou seja, nós estamos falando aí de médicos, de contadores, de advogados, de profissionais que já têm uma série de aplicações hoje que utilizam o certificado digital. Muito provavelmente aqui depois a gente vai fazer uma pesquisa de quantos tem certificado digital, mas se vocês não utilizam na área médica, muito provavelmente já têm utilizado o certificado digital na área tributária, na área fiscal. Okay? Se não estão, passarão a utilizar. Né? Recentemente, empresas com até 5 empregados, agora a partir de julho, são obrigadas, no seu relacionamento com a Receita Federal, a informarem com o certificado digital. Bom, passou demais. Um pouquinho mais. Bom, aqui, assim. Bom, na verdade, esse slide, a gente quer demonstrar, isso até é uma conversa desses dias com o Dr. Chão, numa das reuniões da Câmara Técnica. O certificado digital é extremamente versátil, né? Ou seja, assim como ele pode ser usado por um profissional de saúde, por um médico, para assinar um prontuário eletrônico, ele pode ser utilizado para suas obrigações, junto ao fisco, junto à Receita, para, seja no caso de emissão de nota fiscal, recibos, para assinatura de relatório, ou seja, para todo e qualquer documento que esse profissional venha a se debater, a utilizar no seu dia a dia. Mas pode ser usado também para o banco, dependendo do banco. Tem bancos que utilizam o uso do certificado digital, no caso do Banco do Brasil, da Caixa, dos bancos federais, utilizam o certificado digital. Então, o Bradesco,
Enfim, uma série de bancos já utilizam o certificado. Então, o certificado digital é um instrumento extremamente versátil. Ou seja, ele mesmo o certificado que serve para vocês, como profissionais da área de saúde, como médico, né, como ICRM, ele pode ser utilizado para outras obrigações. É o mesmo certificado. Em que pese algumas autoridades utilizam nomes, fantasias para certificados, o meu certificado é para conectividade social, né, para informações do FGTS, a Caixa. O meu certificado é para nota fiscal eletrônica. Na verdade, se você tiver um certificado de pessoa, no caso de pessoa jurídica, né, ele é o mesmo certificado, ele funciona para todas as aplicações. Okay? Então não há distinção, até porque é uma regra básica da ICP Brasil, essa questão do uso universal do certificado digital. Ok? Bom, eu ia fazer a pergunta aqui. Quantos tem certificado digital do ICP Brasil aqui? Não sabe? Tá um bom pouco. Quantos utilizam certificação digital todo dia? Eu acho que isso não vai mudar. Quantos têm WhatsApp? Então são todos que usam certificação digital. O WhatsApp utiliza certificação digital. Ele não usa certificação digital no ICP Brasil, mas ele usa certificação digital. Por isso que ele garante ali que a mensagem que sai do seu smartphone e chega até o outro smartphone, ela é cifrada, ela é criptografada. Não há como interceptar. A única maneira de alguém ler a sua mensagem é você emprestando o seu smartphone para essa pessoa, para o filho, para a esposa. Se você não quer que veja as mensagens, então você não pode emprestar o seu smartphone. Mas não há nenhum risco da mensagem ser interceptada. Não há. Por quê? Porque eles usam criptografia assimétrica. Né? Usam outros padrões, não usam. Mas nem te perguntaram, você não foi lá no AR, no agente de registro, pediu o certificado, né? Quem levantou a mão aqui disse que tinha o certificado do ICP Brasil, provavelmente teve essa necessidade de ir ao AR, apresentar uma série de documentos, fazer o famoso cara crachá. Mas isso é um requisito básico, né? Porque do uso do certificado digital vão derivar uma série de obrigações. Então, é por isso a importância da sua presença no agente de registro. No caso do WhatsApp, ele se utilizou de outros meios, por exemplo, o seu telefone, né? Ou seja, ele entende que, pelo menos, ele está relacionando aquele telefone físico, né, aquele número, com um determinado usuário que você se apresentou. Então, normalmente, todas as informações são cifradas. Quem tem produtos da Apple, iPhone, iPad aqui? Vocês também utilizam certificado digital. Mas a Apple também não perguntou para vocês se vocês queriam ou não queriam usar. Toda vez que você registra um dispositivo na Apple, ele cria um certificado digital para aquele dispositivo, associado ao seu e-mail, ao seu login lá da Apple. Então, mas para cada dispositivo ele gera um certificado digital. Então, por isso que ele garante a sua a localização, a validação. Por isso que também, provavelmente, você já, quando a gente perde aquele login, o quão é difícil recuperar isso. Porque, na verdade, ele vai gerar um novo certificado digital a partir de algumas informações que a Apple já tem de vocês. Então, isso aqui só para ilustrar, gente, que essa tecnologia não é algo do outro mundo. Quer dizer, não é, em que pese nós ainda tenhamos alguns problemas com o uso da certificação ICP Brasil, mas ela depende de como as empresas, de como o uso está sendo feito. Né? O que eu quis demonstrar aqui é que aplicações simples do cotidiano, que nós utilizamos de forma totalmente transparente, utilizam essa tecnologia. Então, nós podemos sim utilizar a ICP Brasil também nas nossas aplicações. Talvez o nosso grande desafio é tornar o uso da ICP Brasil, ou da certificação ICP Brasil, que tem essas prerrogativas todas, inclusive é legal, de uma maneira mais transparente, que não seja tão complicado, que não seja tão difícil. A gente entende como técnico, que é ainda um pouco complicado. Mas isso não é uma missão só do ITI, de disseminar, cabe aqui aos senhores, sejam usuários, de cobrarem as suas áreas de TI uma maneira mais fácil de usar o certificado digital, uma maneira mais eficaz, rápida e transparente no uso do certificado. Mas existem sim, o que eu quis demonstrar é que existem maneiras simples e vocês mesmos, nós mesmos estamos utilizando o certificado sem saber, sem o dia a dia. Não acha que a bioidentificação está substituindo seriamente a certificado digital? Depois, professor, eu vou falar um pouquinho sobre a biometria na sequência, tá? Mas
Depois a gente pode comentar um pouco sobre isso. Aqui só para ilustrar algumas aplicações, né? Quem tem certificado digital pode acessar a Receita e já pegar a sua declaração pré-preenchida. Eu já uso isso já há 2, 3 anos. O passaporte brasileiro ele é assinado com o certificado de CP Brasil, então ele tem esse reconhecimento dos chamados gays. Né? Tem várias aplicações. Aqui só para ilustrar, o SPED, que é a parte fiscal e contábil das empresas, né? Alguns de vocês provavelmente delegam essa atividade aos seus contadores, mas o seu contador sabe e adora a certificação digital porque isso simplificou enormemente a vida dele. Aliás, está até na hora de vocês negociarem com os contadores de diminuir as taxas, né? Porque o serviço dele está mais barato, está mais fácil, ficou bem mais facilitado, ok? A nota fiscal eletrônica, que nos afeta como cidadão, tem reduzido consideravelmente a questão de fraudes e aumento de receitas, né? Ou seja, hoje fraudar o certificado digital é algo extremamente complexo e difícil, né? E por isso a nota fiscal eletrônica hoje tem sido difundida em todos os segmentos. Hoje, se não me engano, já está presente em todos os segmentos de comércio. Tá? Aqui só para ilustrar, né? Transações bancárias entre bancos, compensação, sistema bancário, quando a gente faz uma TED de um banco a outro, essa transação, o seu banco emissor assina essa transação do certificado digital, ela vai para o outro banco. Quando você ainda, não sei se alguns ainda assinam cheques, mas os cheques hoje são digitalizados, são assinados com a entidade recebedora, o banco recebedor, e são transmitidos, eles não circulam mais com malote, no papel, depois eles são destruídos. É por isso que tem banco aí que já está até recebendo, assinando o depósito de cheque pelo smartphone, né? Porque essa digitalização está sendo validada e reconhecida. Bom, aqui uma coisa, eu gosto muito desse case em particular, que é, não sei se alguns de vocês já tiveram a oportunidade de utilizar, é que a Arpen em São Paulo, juntamente com outros cartórios de outros estados da federação, tem uma aplicação que permite aos cidadãos, aos nascidos em alguns estados, tipo Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, enfim, eu não me recordo aqui, porque não estão todos ainda, mas já são dados. Você consegue pedir uma segunda via da certidão de nascimento, certidão de óbito não ainda, né? Espero que não vai demorar muito tempo. A certidão de casamento também para essas entidades, para esse no portal. Você paga por isso, né? Acho que é R$15, R$18, e você pode pedir a certidão de nascimento, casamento de qualquer pessoa, desde que você tenha os dados básicos dessa pessoa, né? Então isso é muito útil, às vezes a pessoa está em outro estado da federação, vai requerer um financiamento, alguma coisa, algum processo que requeira a certidão de casamento, de nascimento, enfim, ou até comprovação de óbito, se for o caso, e você pode solicitar isso eletronicamente, isso chega no seu correio eletrônico. Essa é a minha certidão de nascimento, no modelo eletrônico, claro que é uma imagem, mas ela tem um padrão nacional novo, né? E tem todo um conjunto de informações, aqui ela diz que é assinada com o certificado de CP Brasil, aqui tem o código da certidão, aqui tem um QR Code que viabiliza o seguinte, e obviamente aqui o QR Code está tapado, né, por questão de segurança, mas se alguém pegar um smartphone qualquer, acessando esse QR Code, vai fazer abaixo o download do PDF que contém a minha certidão de nascimento. Então isso pode ser apresentado e validado em qualquer lugar. A certidão de nascimento com o PDF, ela é validada por qualquer leitor Acrobat Reader, ou seja, eu posso verificar que ela foi assinada e é válida, né? Então ela tem todas as prerrogativas. Como são bastadas, ela tem aqui informações que a gente usa aí de hash, códigos, que se você tiver alguma dúvida, você pode ainda ir lá no cartório, no site online e validar. Isso aqui só para ilustrar, gente, que se a gente consegue colocar a certidão de nascimento, que é um documento crítico, né? Quer dizer, que dá a cidadania ao brasileiro, né? A gente consegue fazer qualquer coisa, a gente pode tirar qualquer documento, a gente pode migrar qualquer documento para o mundo eletrônico, para o mundo digital e tendo todas as garantias no papel. A diferença do papel para o eletrônico é que o eletrônico é rastreável, ou seja, a qualquer momento eu sei aonde foi assinado, por quem foi assinado, aonde é que está. O papel não, o papel nem sempre deixa rastro.
Falsificar um documento em papel é talvez mais fácil, mais simples, né? Desde que você às vezes tenha o papel timbrado, aí não é difícil você fraudar isso, infelizmente, né? Então, por isso o documento eletrônico ele tem essa grande vantagem em relação aos outros meios. Bom, em resumo, eu mostrei essas aplicações, essas questões, o que elas têm em comum, né? O que elas têm em comum aqui para o nosso fórum com a telemedicina? São todas aplicações que exigem, de alguma forma, a segurança técnica e jurídica. Então, isso é um fator preponderante. Elas atendem ao que a gente chama de requisitos de um processo seguro. Ou seja, para esse processo eu preciso ter garantia de integridade, autenticidade, não repúdio, a validade legal. Ou seja, se eu não preciso ter validade legal, se é um contrato entre partes, isso não vai a juízo, tá bom, eu não preciso de certificado digital. Mas se eu estou falando de uma relação paciente, médico-paciente, se é uma relação inclusive remota, que pode desejar outras consequências em relação a isso, talvez aí a questão legal seja fundamental. Outra questão importante, que cada agente regulador regule, ou seja, normatize o seu segmento. Nós aqui no CFM temos a 1821 que regulamenta o uso, né, do certificado digital, do SRM, para a categoria médica. Isso não é regra para todos os outros conselhos profissionais da área de saúde, o ideal que seja, né? Mas para esse conselho, para os profissionais médicos, isso é garantido. Além disso, nós temos aí inúmeros decretos, regulamentos, que no âmbito do serviço público, o uso do documento eletrônico com certificação digital no Brasil é perfeitamente válido. Né? Só passamos 5 minutos. Ok, já estou fechando. Bom, volta mais um pouquinho. Então, mais um pouco, vamos lá. Já vimos. Ok, nessa próxima. Na verdade, isso aqui é para sintetizar o que eu estava acabando de falar, ou seja, temos incluído, eu não falei de certificação digital, do certificado digital, isso porque a ideia não é, a gente já parte de uma premissa que alguns já conhecem, já têm, já utilizam o certificado digital, mas quem tiver dúvida, o CFM produziu aí no tempo atrás uma excelente cartilha falando tudo o que é uma autoridade certificadora, o que é um certificado digital, como pedir um certificado digital, as aplicações, está disponível no portal do médico, né, à disposição, e tudo isso que a gente falou está aí à disposição. A próxima, por favor. Bom, aí agora do novo mundo, né? Pode passar um pouquinho. A gente está trabalhando hoje nesse CB Brasil é levar o certificado digital, eu já tenho o meu aqui, no smartphone. Ou seja, eu poder fazer operações aqui no smartphone. Ao invés de usar o cartão, ao invés de utilizar um outro equipamento, quer dizer, um desktop, uma leitora, utilizar o smartphone. Então isso já está à disposição, isso está disponível hoje para todos nós. Pode passar, por favor. Aqui o doutor, só um complemento ao que o Dr. Shaw fez na sua palestra, quer dizer, isso aqui é o mercado de dispositivos vestíveis, utilizáveis, né? E aí, muitos equipamentos médicos, muitos sensores, né? Pulseiras, medidores, enfim. É um mercado estimado em 2018 de 30 bilhões. Igual que a quantidade de empresa, de fornecedor, de tecnologia nesse segmento. Então, certamente, né, daqui a pouco tempo, já estamos vivendo isso, mas isso vai se tornar cada vez mais rotineiro, dispositivos ao alcance do cidadão, ao alcance do paciente, ao alcance de vocês, profissionais de saúde, que possam buscar os principais sensores das informações, que viabilizem cada vez mais a telemedicina, o acompanhamento, o acompanhamento mesmo, o tratamento desse paciente de forma remota. Okay? Pode passar um pouquinho. Isso também está muito associado à internet das coisas. Quer dizer, hoje a gente já tem muitos dispositivos, dentro aí tem robôs conectados à internet, tem vários sensores de luz, de presença. Então tudo isso hoje está conectado. Por que eu coloquei esses dois assuntos? Porque nós estamos trabalhando no CB Brasil, um grupo técnico, para discutir o uso de certificado digital dentro desses dispositivos. Porque eu preciso ter garantia de que aquele dispositivo, por exemplo, está gerando aquela informação de forma correta, de forma adequada, de forma íntegra. Às vezes nem tanto talvez, pela validade jurídica,
Mas se aquela informação está íntegra, se aquela informação que está sendo coletada no determinado paciente está sendo transferida e está chegando ao seu destino de forma íntegra. Então é importante aí o uso da certificação digital. Estamos estudando o uso de embarcar a certificação digital. Já temos casos aí nos medidores de energia de elétrica no Rio de Janeiro, por exemplo, que já tem um componente eletrônico, né? E está se estudando o uso do certificado digital, por quê? Para evitar justamente nesse caso em particular a fraude do registro, ou seja, alguém vai lá no programinha, hackeia o editor e insere informações e falsifica a sua medição que vai para a companhia de energia. Então é importante que você tenha um certificado que evite esse tipo de tentativa, iniba esse tipo de adulteração. Novamente falando da integridade da informação. Pode passar, por favor. Bom, e o nosso grande desafio também, estamos estudando, quer dizer, é a internet, é a certificação digital em nuvem, ou seja, garantir que uma informação vá para algum repositório, mesmo no Google Drive, ou no Dropbox, mas que ela esteja segura. Eu posso garantir que ela está cifrada. Então, eu posso depositar uma informação lá, né, ou seja, um relatório, enfim, passar para outro colega, mas eu tenho a certeza, a garantia de que aquela informação, mesmo no repositório público, ela está protegida, ela está cifrada, ela está criptografada. Então, isso é relevante. Pode passar, um pouco? Bom, só antes de fechar, responder a pergunta do professor com relação se a biometria não poderia resolver essa questão. A questão da biometria, ela está muito associada, logicamente, às características de cada um. Só que nós não temos hoje padronização de como fazer isso do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista legal. Então, o que a gente utiliza é a biometria como um fator de identificação. A biometria, sim, substitui a senha, ou seja, eu não preciso ficar memorizando uma senha para ter acesso ao meu certificado digital. Mas a biometria não me permite fazer uso do conceito de chave simétrica, não me permite fazer uso hoje desse conceito de cifragem, do uso do certificado digital. Ainda não, mas a gente já tem estudos que estão evoluindo para isso, ou seja, o uso da biometria para confirmar uma assinatura digital, como a gente chamaria de uma semente de uso do certificado digital. Mas hoje ainda estamos trabalhando apenas na substituição da biometria, seja qualquer que seja, né, de íris ou de face e tal, para a substituição da senha. Ou seja, é o que a gente considera no segundo quadrinho, a escala mais forte em termos de segurança. Ou seja, eu tenho um certificado digital que está associado a uma pessoa. Ou seja, eu tenho posse, eu sei de quem é, e eu sei do que eu sei, do que eu tenho, do que eu posso fazer, que é a questão da biometria. Tá? Então é basicamente isso que a gente está evoluindo. Ok? Agradeço aí a oportunidade e fico com os contatos. Bom, eu queria convidar o Jean Martins para ouvir a palestra dele. Ele fez a graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Ciência da Computação também pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em Ciência da Computação pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, em 2011, professor do Departamento de Informática e de Estatística da Universidade Federal de Santa Catarina desde 2013, professor visitante da Universidade de Hertfordshire, do Reino Unido, desde 2010, tem experiência na área de ciência da